Você sabe o que é a morte? Será que a morte é um espírito ou a morte é uma pessoa? Você tem dúvida sobre esse assunto? Então fica comigo nesse vídeo. Mas antes, já curta e compartilhe com seus amigos para que eles também saibam o que é a morte. Você já parou para pensar? Bom, na Bíblia existem 3 tipos de morte. A primeira morte é espiritual, a segunda é a física e a terceira é a morte eterna, que é chamado também de segunda morte. Na Bíblia, a morte tem a ver com separação. Morte espiritual. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, na Bíblia, a morte espiritual é a separação do homem para com Deus. Quando o homem pecou, o homem morreu espiritualmente. Ele morreu. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente falando. Agora, a morte física. Eclesiastes 12, 7. E ao pó voltará, como era. O espírito volta a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, 7. Essa é a morte física, ou seja, a separação do corpo, da alma e do espírito. Quando há essa separação, chama-se morte. Vamos lá. E a terceira morte é a morte eterna. É a separação definitiva do homem para com o seu Criador, para com Deus. Vamos ver aqui o texto? Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que nós aprendemos aqui? Que existe 3 tipos de morte. A primeira espiritual, que é a separação do homem para com Deus. A segunda, logo após a morte espiritual, que é a morte física, que é a separação do corpo, alma e espírito. E a terceira é a morte eterna, que é a separação definitiva do homem para com Deus e é chamado de segunda morte. Então nós vimos que a morte ela não é uma pessoa e também não é um espírito. É o estado de separação. Quando há essa separação entre corpo, alma e espírito, deixamos de viver aqui nessa terra. Então, é chamado de morte. Na verdade, nós não morremos, nós estamos em outra dimensão, ou seja, estamos em espírito, porque nós deixamos essa matéria, ou seja, a nossa alma sai, o nosso espírito sai dessa matéria, ele entra em decomposição. Isso nós chamamos de morte, mas na verdade a Bíblia chama de separação, corpo, alma e espírito. Agora, escreve aqui nos comentários, você sabia que a morte não é uma pessoa e que também ela não é um espírito? Deixa aqui nos comentários se você sabia dessa explicação.